Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e neste vídeo vamos aprofundar o nosso estudo sobre o Santuário Celestial e o Juízo nos livros bíblicos de Daniel e Apocalipse. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que desde que Jesus subiu ao céu, ele esteve intercedendo pelos seres humanos, e especialmente pelo seu povo, como sumo sacerdote no lugar santo do santuário celestial. E que em 1844, ao final das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14, ele adentrou o lugar santíssimo para realizar a obra de julgamento do povo de Deus, em adição à obra de intercessão. Então, do ano 31 ao ano de 1844, Jesus realizou apenas a obra de intercessão, além do governo da igreja, do qual ele é o cabeça invisível. De 1844 em diante e até o fim do tempo da graça, Jesus realiza a obra de julgamento e também a de intercessão. Isso é o que nós chamamos de duplo ministério de Jesus no santuário celestial, ou seja, primeiramente no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Alguns tentam ridicularizar esse conceito, dizendo que é absurdo pensar que durante 1.800 anos Jesus tenha ficado confinado num cubículo, num quartinho, que é o lugar santo, e que só em 1844 é que ele tenha comparecido à presença do Pai. Os que falam isso, evidentemente com algum sarcasmo, não estão entendendo adequadamente algumas coisas a respeito da doutrina do santuário celestial e do juízo investigativo. Em primeiro lugar, é importante frisar que o santuário celestial é imenso e glorioso. Ele está muito além da nossa compreensão atual. O santuário terrestre, tanto o tabernáculo do deserto quanto o templo de Jerusalém, era apenas uma representação em miniatura do santuário celestial. Era só para que as pessoas tivessem uma ideia do sistema do santuário celestial. Mas o santuário do céu é muito maior que o antigo santuário da terra. O lugar santo não é um cubículo. O lugar santo do santuário celestial é muito grande. De acordo com Apocalipse capítulo 5, versículo 11, você pode conferir na sua Bíblia, cabem nele milhões e milhões de anjos. O lugar santo do santuário celestial é tão grande que Jesus usa um carro glorioso com rodas enormes e conduzido por querubins para ir até o lugar santíssimo. E Hebreus capítulo 9, versículo 11 fala que quando subiu ao céu, Jesus entrou no, preste atenção, maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E a respeito da grandeza e glória do santuário celestial, Ellen White declara no livro O Grande Conflito, à página 414, o seguinte: o esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem, milhões de milhões estão em pé diante dele, sim, aquele templo, repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus resplandecentes guardas, velam a face em adoração, não poderia encontrar na estrutura mais magnificente já construída por mãos humanas, senão pálido reflexo de sua imensidade e glória. Em segundo lugar, quando dizemos que do ano 31
ao ano de 1844, Jesus intercedia por seu povo no lugar santo, não estamos querendo transmitir a ideia infantil de que Jesus estivesse confinado àquele ambiente, confinado ao lugar santo. Não é nada disso. Veja bem, no santuário terrestre, durante todos os dias do ano, um sacerdote ministrava no lugar santo. Mas isso não quer dizer que ele ficasse confinado àquele lugar. O sacerdote podia andar pela cidade, o sacerdote ia para sua casa, o sacerdote podia viajar para outra cidade. Isso a gente vê, por exemplo, na parábola do bom samaritano. O sacerdote não estava preso lá dentro do santuário, mas a obra de intercessão, sim, essa sim, era realizada no lugar santo. Somente no lugar santo, pois ninguém podia entrar no lugar santíssimo a não ser o sumo sacerdote, e isso apenas no dia da expiação. Da mesma forma, desde que subiu ao céu e até 1844, Jesus intercedeu pelo seu povo no lugar santo do santuário celestial, na primeira divisão do santuário celestial. E somente ali, somente no lugar santo, não no lugar santíssimo. Mas isso não quer dizer que Jesus não pudesse sair do santuário. Aliás, nós sabemos que ele saiu, por exemplo, para visitar o apóstolo João na ilha de Pátimos. A gente lê sobre isso em Apocalipse capítulo 1. E em terceiro lugar, não é verdade que Jesus só tenha comparecido à presença do Pai em 1844. Não é verdade que nós, adventistas, dizemos isso. Em 1844, Jesus foi para o lugar santíssimo para participar da obra do julgamento do povo de Deus, é o juízo da casa de Deus, porque no lugar santíssimo está a lei de Deus dentro da Arca da Aliança. O lugar santíssimo é a sala do tribunal, é a sala do juízo. Mas Jesus já estava diante da presença de Deus desde que ele subiu ao céu no ano 31. Pois o que ocorre é que Deus, o Pai, estava no trono do lugar santo. Em 1844, antes de Jesus ir para o lugar santíssimo, o próprio Pai saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. É a isso que Daniel, capítulo 7, versículo 9, se refere quando diz: "Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou." Para que este vídeo não fique maior do que já vai ficar, não vou me estender muito sobre esse ponto aqui, não. Para você entender melhor o deslocamento do Pai, de Deus o Pai, e a transferência de toda a corte celeste do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844, eu sugiro a leitura bastante atenciosa do capítulo O Fim dos 2300 Dias, no livro Primeiros Escritos de Ellen White. E eu também recomendo os vídeos da série do Santuário aqui no canal, aqui no Adventismo Vivo, especialmente os vídeos 4 e 5. Lembrando que o link vai ficar aqui na descrição. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois de aprofundado estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, entenderam que Apocalipse capítulos 4 e 5, especialmente o capítulo 5, descreve o início do ministério de Jesus no santuário celestial, no lugar santo, ao passo que Daniel capítulo 7, preste atenção, trata do início do juízo investigativo no lugar santíssimo. Entretanto, mais recentemente, muitos irmãos têm abandonado a visão dos pioneiros sobre o assunto, sustentando que Apocalipse capítulos 4 e 5 apresenta a cena do juízo investigativo.
Por mais que eu possa acreditar que esses nossos irmãos estejam defendendo essa ideia na melhor das intenções, é preciso dizer, eu aqui preciso dizer, com todo respeito e com todo carinho, que sem perceber, eles estão enfraquecendo nossa exposição da doutrina do santuário e ajudando os partidários de Desmond Ford e também os evangélicos. E sabe por quê? É pelo seguinte, Apocalipse capítulo 5, versículo 6 é o único texto bíblico que apresenta claramente Jesus, o Cordeiro, diante do trono de Deus no lugar santo do santuário celestial, não no lugar santíssimo. Esse é o verso bíblico da palavra de Deus que nós temos para mostrar aos nossos irmãos evangélicos que quando Jesus subiu ao céu, ele começou a interceder por nós no lugar santo, na primeira divisão do santuário celestial. É a prova bíblica de que nossa compreensão adventista está certa. Quando nossos queridos irmãos passam a dizer que Apocalipse, capítulos 4 e 5, consiste numa cena do juízo investigativo, sem intenção, eles estão a eliminar a única prova que nós poderíamos mostrar assim com facilidade dentro do texto bíblico em favor de nossa posição tradicional adventista do sétimo dia, de que Jesus começou o seu ministério no lugar santo do santuário celestial. Isso é muito ruim. Os irmãos que insistem na ideia de que Apocalipse capítulos 4 e 5 apresenta o juízo investigativo, entendem que a porta aberta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, é a mesma porta aberta de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Mas a verdade é que não é. Não é, simplesmente não é. O santuário celestial tem duas portas cerimoniais. A porta do lugar santo e a porta do lugar santíssimo. Ao subir ao céu e passar pela porta aberta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João diz que ele vê as 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus. É o que a gente observa no verso 5. Esse é o candelabro do santuário celestial. E mais para frente, em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4, João descreve o altar de incenso. Ora, tanto o candelabro como o altar de incenso são móveis do lugar santo, da primeira divisão do santuário. Então, aqui em Apocalipse capítulos 4 e 8, o que João está descrevendo é o lugar santo do santuário celestial. Ellen White apresenta esse entendimento nos livros Patriarcas e Profetas e O Grande Conflito. Veja o que nós lemos no livro O Grande Conflito, na mesma página 414, a esse respeito. Diz a irmã Ellen White: os lugares santos do santuário celestial são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. E ela cita Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E aqui ela está citando Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E aí Ellen White declara o seguinte: foi permitido ao profeta contemplar o quê? O primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, e o altar de ouro, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, representados pelo castiçal de ouro e altar de incenso do santuário terrestre. E aí ela prossegue em seu raciocínio dizendo: de novo,
abriu-se no céu o templo de Deus. Ela está citando o Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Então observe que para falar do lugar santo do santuário celestial, Ellen White citou Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Mas para falar do lugar santíssimo do santuário celestial, Ellen White citou Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Veja aí que Ellen White afirma com toda a clareza que quando João viu as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, ele estava contemplando o primeiro compartimento do santuário celestial, que é o lugar santo. Quer dizer que em Apocalipse 4 e em Apocalipse 8, João não estava contemplando o lugar santíssimo. Também é importante destacar que em Apocalipse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 até o verso 14, João não menciona a Arca da Aliança. Você pode ler com atenção. Todavia, quando se chega a Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, no período da 7ª trombeta, João diz o quê? Aqui no verso 19, abriu-se então, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ou seja, depois de passar por aquela porta aberta de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, e até o soar da 7ª trombeta, aqui em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15, João não tinha visto nenhuma Arca da Aliança. Mas quando o lugar santíssimo se abriu em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, então ele conseguiu ver a Arca da Aliança. Essa é uma prova sólida, robusta, técnica e consistente de que o santuário celestial também tem lugar santo e lugar santíssimo separados e que a cena de Apocalipse capítulos 4 e 5 é a do lugar santo do santuário celestial. Isso nos mostra que em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, quando João viu o Cordeiro no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, ele o viu dentro do lugar santo do santuário celestial. Eu repito, esse é um texto importante, porque mostra Jesus no lugar santo do santuário celestial em momento anterior a 1844, como os adventistas sempre têm ensinado desde o início do seu movimento. A cena de Apocalipse, capítulos 4 e 5, não é a do início do juízo investigativo, como alguns têm ensinado. A cena de Apocalipse, capítulo 4 e 5, é diferente daquela de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Aqui, quando João entra no santuário por aquela porta aberta, o trono de Deus já está posto no ambiente. Os tronos dos 24 anciãos também já estão ali. A corte já está reunida. Mas lá em Daniel capítulo 7, versos 9, 10, 13 e 14, diferentemente, Daniel vê que são postos, são colocados uns tronos, e o ancião de dias chega e se assenta, ou seja, o ancião de dias, que é Deus o Pai, estava em outro ambiente e se deslocou até a sala do tribunal. Num primeiro momento, em Apocalipse capítulo 4, João não menciona o Cordeiro. Mas logo em seguida, em Apocalipse 5, o Cordeiro aparece. O que foi que aconteceu? Bem, primeiramente, João viu um livro selado à direita de Deus. Ao tomar conhecimento de que ninguém tinha dignidade para abrir aquele livro, João começou a chorar efusivamente. Foi então que ele viu um cordeiro em pé, o qual parecia que tinha sido morto, mas estava em pé. Indicando o quê? Indicando a sua ressurreição. João viu esse cordeiro se dirigir até o trono do Pai e pegar o misterioso livro selado.
Os elementos dessa cena não deixam margem para outra conclusão. Essa é a apresentação de Cristo perante o Pai no lugar santo do santuário celestial, já para o início de seu ministério. Como eu já disse, esse aqui é o ambiente onde estão as 7 lâmpadas de fogo do candelabro e também o altar de ouro, onde se queima incenso. A Arca da Aliança não é vista aqui, não aparece nem no capítulo 4, nem no capítulo 5, ela só é vista e mencionada quando o Santíssimo se abre na 7ª trombeta, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O período da 7ª trombeta começou em 1844. A 7ª trombeta é um período que começa em 1844, passa pelos nossos dias, pelas 7 últimas pragas e vai além. Nós estamos no tempo do soar, do som da 7ª trombeta. Leia com atenção Apocalipse capítulo 10, especialmente os versos 6 e 7, bem como Apocalipse 11, do verso 15 ao verso 19, e você entenderá do que eu estou falando, você vai perceber que as coisas se encaixam. E a respeito de Apocalipse capítulo 11, versículo 19, veja o que Ellen White declara no livro O Grande Conflito, à página 433. Ela diz o seguinte: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, esse compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. Alguns têm proposto que o cumprimento de Apocalipse capítulo 11, versículo 19, só ocorrerá no final do tempo da graça, imediatamente antes da volta de Jesus. Citam como prova um texto de Ellen White extraído da carta de número 47 de 1902. Em um trecho dessa carta, Ellen White diz o seguinte: quando se abrir o templo de Deus no céu, que momento triunfante será para todos os que foram fiéis e leais. Será vista no templo a arca do testamento, na qual foram colocadas as 2 tábuas de pedra, nas quais está escrita a lei de Deus. Essas tábuas de pedra serão tiradas de seu esconderijo, e nelas serão vistos os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Essas tábuas de pedra serão um testemunho convincente da veracidade e da obrigatoriedade da lei de Deus. Eles argumentam que o texto de O Grande Conflito traz apenas uma aplicação secundária e descontextualizada de Apocalipse capítulo 11, versículo 19, algo de caráter puramente homilético, ao passo que esse texto da carta 47 de 1902 é que contém a verdadeira explicação do texto. Mas o exame do capítulo 25 de O Grande Conflito, sugiro que você leia depois,
onde está inserida a declaração da página 433, e também o exame do inteiro teor da carta 47, nos levam a uma conclusão diferente. No capítulo 25 de O Grande Conflito, Ellen White se propõe a explicar porções das profecias do livro do Apocalipse, em particular dos capítulos 12 e 13. Diferentemente, a Carta 47/1902 visa a transmitir conselhos particulares ao casal Haskell, ocasião que Ellen White aproveita para enaltecer os labores desse casal, bem como os de outros pioneiros do Adventismo. A Carta 47 de 1902 não tem o propósito de prover uma explicação exegética para Apocalipse capítulo 11, versículos 18 e 19, no que difere do já citado texto de O Grande Conflito, página 433, que não apenas transcreve Apocalipse capítulo 11, versículo 19, mas o comenta direta e explicitamente. Portanto, se alguma das citações deve ser encarada como aplicação secundária e descontextualizada, de caráter meramente homilético, faz muito mais sentido que isso seja dito do texto da Carta 47/1902. Em sua maravilhosa experiência, enquanto atravessava o campo, na companhia de um amigo, Iran Edson entendeu que em 1844 tinha se cumprido a profecia de Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Ele narra a sua experiência em um manuscrito que nós inserimos na íntegra num apêndice do livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. E eu vou ler aqui para você o trecho mais importante do manuscrito de Iran Edson. Ele diz o seguinte: disse a alguns irmãos, vamos ao galpão. Entramos no celeiro, fechamos as portas e nos inclinamos diante do Senhor. Oramos fervorosamente porque sentíamos nossa necessidade. Continuamos em oração, até que o Espírito nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita, que nos proporcionaria luz, que nosso desapontamento seria explicado, de tal modo que sua causa ficaria clara e satisfatória. Depois do desjejum, disse a um de meus irmãos, vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Nós fomos, e enquanto cruzávamos um extenso campo, eu fui detido aproximadamente na metade dele. O céu pareceu abrir-se diante de mim, e vi, distinta e claramente, que em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo do Santuário Celestial, para vir à terra no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário, e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Nessa data, ele havia entrado nas bodas, em outras palavras, diante do ancião de dias, a fim de receber o reino, domínio e glória, e que nós devemos esperar por seu retorno das bodas. E minha mente foi dirigida para o capítulo 10 de Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentira. O 7º anjo havia começado a fazer soar a sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho, tinha sido doce em nossa boca e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser. Que nós devemos profetizar outra vez, etc. E que quando o 7º anjo começou a tocar, o templo de Deus foi aberto no céu e lá foi vista em seu templo a arca de seu testamento. Foi com essa experiência fantástica que teve início a compreensão adventista do 7º dia da doutrina do santuário
e do juízo investigativo. Irã Edson afirma que quando Jesus entrou no lugar santíssimo, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o 7º anjo começou a fazer soar a sua trombeta e o templo de Deus foi aberto no céu. E eu entendo que isso foi uma revelação divina dada a Irã Edson no momento exato do encerramento matemático da contagem das 2.300 tardes e manhãs. E isso que Irã Edson fala sobre Apocalipse capítulo 11, versículo 19, era também a compreensão dos pioneiros do Adventismo. João Nevins Andrews ensinava assim, Urias Smith também ensinava assim. E vejam o que diz o comentário bíblico adventista do 7º dia sobre Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Diz o seguinte: foi em conexão com o início da 7ª trombeta que João viu o templo no céu e particularmente a Arca da Aliança. Isso indica que havia começado a segunda e última parte do ministério celestial de Cristo, uma resposta ao dia típico da expiação. Outros textos bíblicos revelam que essa fase final da obra de Cristo começou em 1844. Por isso, os adventistas do 7º dia consideram que o início da 7ª trombeta aconteceu nesse ano, 1844. Os que decidiram abandonar a clara e muito bem estruturada posição dos pioneiros e do espírito de profecia sobre os 2 lugares santos em Apocalipse, argumentam que a porta aberta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1 tem de ser a mesma porta aberta de Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Mas eles se esquecem de que, em parte nenhuma de seus escritos, Ellen White usa o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, veja bem isso, para falar da porta do lugar santíssimo. Não há nenhum texto de Ellen White usando o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, para falar da entrada para o Santíssimo. Então, nós podemos reunir os seguintes argumentos contra essa ideia de que Apocalipse capítulo 4, versículo 1 esteja falando da porta do lugar santíssimo. Em primeiro lugar, quando João atravessa essa porta aqui de Apocalipse 4, verso 1, ele vê as 7 lâmpadas de fogo e depois o altar de incenso, mas ele não menciona a Arca da Aliança. 2. João só diz ter visto a Arca da Aliança quando a 7ª trombeta vem a tocar, na época do juízo. Está lá em Apocalipse 11, verso 19. 3. Ellen White usa Apocalipse capítulo 4, versículo 5, para falar do candelabro do lugar santo do santuário celestial. 4. Ellen White nunca usa Apocalipse capítulo 4, versículo 1, para falar da porta do Santíssimo. 5. Ellen White usa Apocalipse capítulo 11, versículo 19, para falar da abertura do lugar santíssimo, especificamente em 1844. 6. Como veremos logo a seguir, Ellen White usa a descrição de Apocalipse 5 para falar do início do ministério de Jesus no santuário celestial. 7. Em Daniel, os tronos e a corte celestial são colocados no lugar em que antes não estavam, isto é, no lugar santíssimo. 8. Em Apocalipse capítulo 4, João vê o trono de Deus e os tronos dos 24 anciãos já instalados, o que difere da cena do juízo em Daniel capítulo 7, versículo 9. E 9. Irã Edson diz que em sua experiência no campo, Deus lhe mostrou que Apocalipse capítulo 11, versículo 19, realmente veio a se cumprir em 1844. Essa lista de evidências é mais do que suficiente para reafirmar a muito bem assentada posição dos pioneiros de que a porta aberta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1
é a porta do lugar santo do santuário celestial, que Apocalipse capítulos 4 e 5 se passa no lugar santo, não no lugar santíssimo, e que Apocalipse capítulo 5 retrata o início do ministério de Jesus no lugar santo, na primeira divisão do santuário celestial. Ellen White fala do mesmo evento representado aqui em Apocalipse capítulo 5, no último capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações, intitulado Para Meu Pai e Vosso Pai. Vamos ler o que ela nos diz por inspiração divina. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Isso é o que a gente encontra exatamente em Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Veja que Ellen White menciona serafins e querubins. Serafins são seres de 6 asas. Em Apocalipse capítulo 4, os 4 seres viventes são descritos como tendo 6 asas. Ela também fala aí do conselho celestial. Ora, em Apocalipse capítulo 4, aparecem os 24 anciãos com os seus respectivos tronos. Estão ansiosos para celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu rei. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai. Mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais de seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Observe que Jesus apresenta os sinais de sua crucifixão. Ele é o Cordeiro que está em pé, mas que aparentava ter sido morto. E o texto prossegue. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo. Quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, dirigira-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está,
ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Como você pôde observar, toda a cena descrita no último capítulo de O Desejado de Todas as Nações corresponde ao que lemos em Apocalipse capítulo 5. É mesmo o início do ministério de Jesus no céu, não é o início do juízo. A cena do início do juízo investigativo nós encontramos em Daniel capítulo 7, nos versos 9, 10, 13 e 14, que nós vamos examinar agora. Vamos ler aqui o versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Então veja que Daniel contemplou um ambiente onde foram postos alguns tronos que evidentemente não estavam lá antes disso. Na sequência, Daniel diz que o ancião de dias chegou e se assentou. Esse ancião de dias é Deus o Pai, o soberano do universo. Não é Jesus não, porque Jesus aparece em Daniel 7 como filho do homem, lá no verso 13. Então Jesus não pode ser também o ancião de dias, até porque Daniel viu que o filho do homem foi até o ancião de dias. Deus é chamado de ancião de dias por ser antigo em dias, uma vez que existe desde toda a eternidade. Continuando aqui no versículo 9. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Embora Daniel afirme que a veste de Deus Pai era branca como a neve e que os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura lã, não devemos pensar que Daniel tenha visto a própria pessoa do Pai. João capítulo 1, versículo 18, declara que ninguém jamais viu a Deus. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16, afirma que Deus habita em luz inacessível, que homem nenhum viu, nem é capaz de ver. Em suas visões, Ellen White foi levada em espírito até o santuário celestial, onde ela viu o trono de Deus e o Pai assentado nele. Mas a própria pessoa do Pai, Ellen White, não chegou a ver. Ela viu uma grande nuvem de luz e glória ao redor da pessoa do Pai. Até mesmo por isso, não é adequado representar os detalhes da pessoa do Pai em ilustrações, uma vez que ele nunca foi visto diretamente por nenhum ser humano. Mas Jesus prometeu que os puros de coração verão a Deus. Está na bem-aventurança lá de Mateus capítulo 5, versículo 8. E Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4 promete que os servos de Deus contemplarão a sua face. Essa é uma promessa grandiosa. Aqueles que pelo poder do Espírito Santo desenvolverem um caráter puro e nobre serão recebidos na cidade santa, a Nova Jerusalém, e lá serão levados por Jesus a uma sessão solene até a própria presença de Deus o Pai, quando então poderão contemplá-lo face a face. Continuando a leitura aqui do verso 9. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. De acordo com a descrição feita por Daniel,
O trono de Deus é muito brilhante. Ele o descreve como chamas de fogo e afirma que suas rodas também eram fogo ardente. A presença de rodas indica que esse é um trono móvel. Por causa disso, por causa dessa menção a rodas aqui, da constatação de que esse trono é móvel, alguns têm pensado que o trono de Deus se movimenta do lugar santo para o lugar santíssimo. Todavia, a leitura atenciosa do capítulo O Fim dos 2300 Dias, do livro Primeiros Escritos, mostra que não é bem isso, não. A irmã White, em visão, viu um trono no lugar santo, outro trono no lugar santíssimo e um carro com rodas e anjos levando o Pai e o Filho de um ambiente para o outro. E nesse carro também há um trono. Sugiro que você leia esse capítulo de Primeiros Escritos para ver toda essa descrição. E para saber mais sobre o assunto do trono do Santo, do trono do Santíssimo e do carro de nuvens, assista a série sobre o santuário aqui no canal. Veja especialmente os vídeos 4 e 5 da série. Tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo. O link para a série vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Agora vamos continuar aqui a leitura. Vamos para o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Na verdade, o rio que flui do trono de Deus não é literalmente um rio de fogo, como se fosse um rio de magma, de lava. Não, não é isso. É um rio de água mesmo. É uma água tão pura e transparente como um cristal. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que diz que o rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. Mas como entender aqui essa declaração que um rio de fogo manava e saía de diante dele? O que acontece é que a glória de Deus reflete nesse rio. E sendo a glória de Deus muito, muito forte, as águas do rio assumem a aparência de fogo. Por isso é que Daniel diz que um rio de fogo manava e saía de diante do trono do ancião de dias. E Ederson, então quer dizer que lá no céu um rio brota do trono de Deus? Sim, pela descrição de Daniel e Apocalipse, é isso mesmo que acontece. Continuando aqui, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. O texto de Daniel não esclarece quem são esses milhares de milhares e essas miríades de miríades. Mas uma comparação com Apocalipse capítulo 5, versículo 11, nos mostra serem anjos. Os milhares de milhares que servem o ancião de dias são os seus ministros ou assessores. E as miríades de miríades que estão diante de Deus são as testemunhas no juízo, no tribunal. Mas alguém mais bereano pode questionar, bem, mas o texto não diz que essas miríades de miríades sejam de testemunhas no juízo. Como você pode afirmar isso? É que o método correto de estudo da Bíblia é deixar que ela explique a si mesma. O texto que tem a informação complementa aquele que não tem a informação desejada. E sobre a tarefa dos anjos, Jesus declarou aqui em Mateus, no capítulo 18, verso 10, o seguinte: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que Jesus quis dizer nessa passagem é que não devemos desprezar ou maltratar nossos irmãos, porque os anjos que os acompanham vão sempre ao céu e poderão testemunhar contra nós diante de Deus, se agirmos de maneira indigna. Bem, prosseguindo, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O que o final do verso 10 está dizendo é que a corte celestial se reuniu para julgamento. Por isso é que o texto diz
que se abriram os livros. Esses são os livros de registro do céu. Existem vários livros no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, por exemplo, fala do livro da vida. De acordo com Lucas capítulo 10, versículo 20 e Filipenses capítulo 4, versículo 3, nesse livro, o livro da vida, são anotados os nomes de todos aqueles que são servos de Deus aqui na terra. Outro livro de que a Bíblia fala é o livro memorial. Ele é referido em Malaquias capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. Nesse livro são anotadas as boas obras de todos aqueles que servem a Deus. Ou seja, no livro memorial são anotadas as boas obras apenas dos que estão com seus nomes registrados no grande livro da vida. E além do livro da vida e do livro memorial, existem ainda muitos outros livros nos quais todos os nossos pensamentos, palavras e ações são anotados. Daniel capítulo 7, versículo 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 12 falam desses muitos livros. Todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, são anotadas nos livros de registro do céu. No juízo investigativo, esses são os livros que são examinados. Eu gosto muito de falar do tema dos livros. É algo muito solene. Se Deus permitir, ainda pretendo gravar um vídeo para falar especificamente sobre os livros de registro no céu, tal como são apresentados primeiramente na Bíblia, mas também no espírito de profecia. Mas para você não ficar sem informação e para você aprender mais sobre o assunto desde já, eu sugiro que você leia o capítulo 28 do livro Grande Conflito, O Grande Juízo de Investigação. Ali, a irmã Ellen White trata desse assunto. Mas você sabe que o juízo investigativo é apenas a primeira fase do juízo final. Já no juízo milenar, aquele juízo, aquela fase do julgamento que ocorrerá durante os 1000 anos, os livros que serão examinados são um pouco diferentes de acordo com o espírito de profecia. Um dos livros que serão examinados durante os 1000 anos é o livro da vida. Mas, durante os 1000 anos, no livro da vida, estarão os nomes e também as boas obras dos redimidos. Por sua vez, outro livro que será aberto e examinado durante os 1000 anos é o livro da morte. Nesse livro estarão os nomes dos perdidos e suas más ações. Ainda outro livro que será usado durante o juízo dos 1000 anos é a Bíblia Sagrada, que, de acordo com o espírito de profecia, será a norma ou o padrão do julgamento. Você pode ler sobre tudo isso no livro Primeiros Escritos, no capítulo intitulado As Últimas Pragas e o Juízo. Observe, então, que os livros que são usados no juízo investigativo, que é o julgamento do povo de Deus, são um pouco diferentes daqueles que serão usados durante o milênio. Isso tem uma razão de ser. É que durante o juízo investigativo, ainda não existirá uma definição sobre a maioria dos casos. No decorrer do juízo investigativo, a maioria dos casos ainda não estará definida, isto é, se a pessoa será aprovada ou reprovada no julgamento. Já os que serão submetidos ao juízo dos 1000 anos são aqueles que já estão definitivamente perdidos, uma vez que não foram levados para o céu por ocasião da segunda vinda de Jesus, que ocorrerá no começo dos 1000 anos. É por isso que, no juízo investigativo, ainda não existe um livro da morte, mas no juízo milenar, no juízo de comprovação durante os 1000 anos, sim, o livro da morte fará parte dos livros que serão examinados pelos redimidos no processo de julgamento de Satanás, dos anjos rebeldes e de todos os ímpios. Vamos agora para a leitura do versículo 13. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Em primeiro lugar, vale registrar que esse verso 13 não está falando da segunda vinda de Jesus. É comum que as pessoas entendam esse versículo como uma referência à volta de Jesus, porque o texto diz que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Mas é preciso observar que o Filho do Homem vai até o Ancião de Dias, não para a terra. Na verdade, esse verso 13 está falando da ida do Filho do Homem até a sala do tribunal celestial para a sessão de julgamento do povo de Deus. E essas nuvens do céu, em que o Filho do Homem se desloca até o Ancião de Dias, não são uma nuvem qualquer. Assim como aquela grande nuvem branca, na qual Jesus voltará em glória e majestade, também não será uma simples nuvem, não. Essa grande nuvem é, na verdade, o carro celestial, que consiste numa plataforma de algo parecido com um cristal, sobre a qual está o trono de Deus e que é conduzido por 4 querubins, seres celestes, que têm 4 asas cada qual. Esse carro de anjos e nuvens também tem 4 rodas misteriosas e imensas, uma roda dentro da outra. É nesse carro de nuvens e querubins que o Filho do Homem vai até o lugar do julgamento lá no céu. E é também nesse carro de nuvens que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Vamos agora para o verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Observe bem, depois que o julgamento for realizado e depois que o povo de Deus tiver sido totalmente julgado, tendo alguns sido aprovados e outros reprovados, os súditos do futuro reino de Cristo já estarão definidos e revelados. Então, Deus o Pai, o Ancião de Dias, vai entregar para Jesus homem, o novo Adão, em uma cerimônia lá no céu, o domínio, a glória e o reino, no sentido de que Deus o Pai vai nomear Jesus, o vitorioso segundo Adão, como novo administrador da terra, como verdadeiro príncipe deste mundo, posição que pertencera uma vez a Adão e que tinha sido tomada dele por Satanás. Quando Jesus subiu ao céu, quando ele ressuscitou e depois subiu ao céu, ele se tornou o rei do reino da graça. Mas o que é o reino da graça? É um reino invisível, é um reino sem território. É o governo de Cristo sobre o seu povo que está espalhado sobre a terra, vivendo como peregrinos e estrangeiros sobre ela. É o reino do qual fala Cristo em Lucas capítulo 17, nos versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse aqui é o reino da graça, é um reino invisível, atual, é o governo de Cristo sobre o seu povo. Mas no final do julgamento, Jesus será nomeado por Deus o Pai, Rei do reino da glória. E isso é o que nós aprendemos de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Logo depois disso é que Jesus voltará em glória e majestade para dar início ao processo de efetivo estabelecimento do reino da glória na terra. Quando Jesus regressar e ele aparecer sobre o seu carro de nuvens, que é a grande nuvem branca,
haverá a cerimônia de entronização. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que quando Jesus vier na sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, então ele se assentará no trono da sua glória. Mas mesmo então, Jesus não estabelecerá imediatamente o reino da glória na terra. Primeiramente, nós sabemos, Jesus vai evacuar o povo de Deus da terra e deixará Satanás e seus anjos rebeldes confinados a este planeta por um período de 1000 anos. É o milênio bíblico de Apocalipse capítulo 20. Só depois que o milênio se encerrar é que Jesus e seu povo virão para a terra com a cidade santa e então Satanás e todos os rebeldes serão destruídos após atacarem e tentarem tomar a cidade santa de Cristo. Aí sim, a cidade santa, com o Jardim do Éden, será restabelecido neste planeta. Será o estabelecimento do reino da glória aqui no planeta Terra. Então, a ida do Filho do Homem até a sala do tribunal para o julgamento, de que fala Daniel capítulo 7, versículo 13, ocorreu ao término das 2300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14. A sala do tribunal é o lugar santíssimo do santuário celestial, pois lá está a Arca da Aliança, contendo a lei de Deus, que é o grande padrão do julgamento. Nós estamos agora no tempo do juízo. O julgamento do povo de Deus já começou. É o tempo de procedermos a um profundo exame de consciência, a fim de nos arrependermos de todas as nossas falhas e abandonarmos todos os nossos pecados. O apelo do apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, do verso 19 ao verso 21, é hoje ainda mais necessário e urgente do que quando foi proferido. Vejamos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, com todo esse conhecimento sobre o ministério de Jesus no santuário celestial, com todo esse conhecimento sobre a obra de julgamento que está em andamento no lugar santíssimo do santuário celestial, o apelo de Deus hoje para mim e para você é o mesmo que já tinha sido dado há 2000 anos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atendamos hoje ao apelo divino, pois já chegou a hora do seu juízo. Que Deus o abençoe.